Irmãos, é muito bom poder aprender mais da palavra do Senhor. É muito bom perceber que preparação é tudo. Preparação é tudo na nossa vida. Quando a gente pensa em atividades físicas, sejam elas profissionais ou não, qualquer pessoa que você encontrar, ela vai te dizer isso. É necessário preparação. Preparação é tudo para você começar, não somente começar, continuar fazendo e, acima de tudo, fazer bem. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar tanto individualmente quanto coletivamente. Quando a gente olha para um atleta individual, em algum esporte simplesmente individual, a preparação dele afeta simplesmente os resultados dele, certo? Mas quando nós pensamos num coletivo, a preparação de um afeta o grupo inteiro. E isso é uma coisa que nós precisamos reconhecer. E isso acontece na nossa vida cristã. A preparação das nossas vidas impactam diretamente em nós como um todo. Você pode estar muito bem desempenhando o seu papel e ainda assim, talvez o time não vencer. Talvez alguém que se dedicou muito, mas tem outros que não se dedicam tanto e assim não vencem. Se a gente pensa num coletivo aí de 20, 30 pessoas, num time, a gente saberia que a preparação de todos eles ao mesmo tempo, para se formarem um grupo forte, a ponto de serem competitivos, já seria difícil, certo? Imagina de uma nação inteira. E é isso que nós vamos ver essa noite. Deus estava preocupado com a preparação da nação inteira de Israel, para que assim eles pudessem tomar posse, conquistar aquilo que Deus havia prometido para eles. Mas era necessário preparação. Era necessário que não somente Josué, como vimos na semana retrasada, era preciso que não somente Josué estivesse preparado, mas toda a nação de Israel. E era isso que Deus estava fazendo com o povo. Ele estava preparando. E Deus preparou o povo de Israel aos poucos. Depois de vermos os direcionamentos iniciais, onde Deus ele autentica o ministério de Josué, mostrando por meio de Josué que assim como Deus falou, está falado, agora o Senhor vai preparar a nação inteira para que, como nação, eles pudessem conquistar aquilo que Deus havia prometido. Então, como eu falei para vocês, irmãos, preparação é tudo. Estar bem preparado nos auxiliará contra todos os desafios, contra todas as adversidades, contra qualquer adversário. E por isso, nós veremos hoje 3 atitudes que mostram a importância de estar preparado. E eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura do texto. Josué, capítulo 1, versículos de 10 a 18. Josué, capítulo 1, versículos de 10 a 18. A palavra de Deus diz assim: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, Gade
e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se das ordens de Moisés, servo do Senhor, que deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu o descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu ao leste do Jordão, ou seja, antes do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Josué, somente seja forte e corajoso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, por meio do auxílio da Tua palavra, suplicando a Tua ajuda para que a gente possa compreender a Tua vontade em nossas vidas para o dia de hoje. Senhor, a Tua palavra ela é viva e eficaz. E nós cremos que ela pode, de fato, transformar as nossas vidas. Por isso te pedimos, faça assim nas nossas vidas nessa noite. Que a gente possa ser transformado, rasgado pela Tua palavra, para que assim possamos honrar o Senhor por meio de uma vida obediente a Ti. Deus, essa é a oração que eu faço, já agradecido por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, diante dessas três atitudes que mostram a importância de estar preparado, a primeira atitude que me chama a atenção no texto aqui se encontra nos versículos 10 e 11, onde Josué vai mostrar para a nação de Israel que disposição mostra preparação. Estar disposto e não indisposto, estar atento e não perdido, aponta, evidencia preparo. E ele vai falar isso nos versículos 10 e 11. E aqui a gente enxerga essa disposição como sendo a primeira atitude que Josué vai ressaltar ao povo. Mas por que disposição? Nos versículos 10 e 11, principalmente no versículo 11, Josué dando a ordem ali para a nação de Israel, ele fala para a nação assim: israelitas, se preparem. Preparem vocês a provisão, o alimento, porque em poucos dias, 3 dias, vocês passarão o Jordão para conquistar a terra que Deus deu como posse a vocês. Nesse versículo, nós vemos três palavras que ressaltam. Primeiro, o fato de Josué chamar a nação para preparar o alimento. E essa atitude de Josué aponta justamente para o fato de que Israel até então está recebendo de Deus ainda o maná que vem do céu. Ainda não acabou. Esse maná ele só para de descer do céu só agora no capítulo 5 de Josué.
Então, até aqui, a nação de Israel estava sendo provida com alimento. Mas Josué chama Israel, todas as famílias, todas as tribos, reúnam alimentos, para que vocês possam dar ao exército, para que assim eles possam entrar na terra prometida e iniciar a sua campanha de conquista. Deus está estipulando para aquelas pessoas que estavam recebendo todos os dias o alimento necessário para eles viverem, para eles se prepararem, estarem prontos para estar buscando o seu próprio alimento. A nação de Israel veio de um período de 40 anos andando no deserto, sendo alimentado todos os dias pelo Senhor. No deserto não tinha onde colher, não tinha o que plantar, a terra não gerava retorno para eles. Mas agora, eles estão perto do Jordão. E ali perto do Jordão era um local muito fértil. Então a nação de Israel, o primeiro direcionamento, a primeira atitude que Josué vai dar para esse povo de preparação é: estejam dispostos a colocar a mão na massa. Não fiquem aí na folga, achando que vocês podem viver assim para sempre. Estejam atentos, povo de Israel. A segunda afirmação que Josué fala aqui para a nação e que aponta para uma atitude de disposição é: Israel, em 3 dias vocês vão atravessar. Vocês vão atravessar. Preparem-se para isso. Estejam aptos, estejam atentos, estejam prontos para dar uma resposta ao Senhor quando o 3º dia chegar, para vocês marcharem sobre o Rio Jordão. Deus não ordenou para Josué: prepara um barquinho para atravessar. Deus não falou para Josué como eles atravessariam. Ele simplesmente falou: fique preparado, porque em 3 dias vocês vão atravessar o Jordão. A terceira palavra que chama a atenção para uma disposição rápida e pronta da nação de Israel é quando Deus garante que eles entrariam para tomar posse da terra. Uma promessa que já vem sido feita para Israel desde o momento de Abraão e vem sendo repetida todo esse tempo até o dia em que eles estavam ali, na frente do Jordão. E Josué fala assim: vocês vão tomar posse. Se preparem. Estejam dispostos, atentos para cumprir com a vontade do Senhor. Percebam aqui, meus irmãos, que apesar do resultado final depender única e exclusivamente da ação de Deus, o próprio Deus não fala para Israel que eles deveriam se acomodar. Deus não falou em nenhum momento: Israel, faz o seguinte, fica tranquilinho aí, eu vou matar todo mundo lá do outro lado do Rio Jordão, e depois vocês só entram e montam um acampamento. Ele não fala isso. Apesar de Deus garantir a vitória por meio da sua mão poderosa, Ele exige do seu povo que eles estejam dispostos a colocar mão na massa, a ir atrás, a cumprir com a vontade de Deus. E, irmãos, não foi assim em nenhum momento da história de Israel. Se a gente olha para a vida de Abraão, Deus não falou para ele: olha, Abraão, eu vou te abençoar, só fica aí tranquilinho na sua, que eu vou te abençoar, vou te dar tudo na sua mão e você não vai precisar fazer nada. Não, a primeira coisa que Deus falou para Abraão foi o quê? Sai da tua terra. Sai da sua zona de conforto, Abraão. Sai de perto da sua família, onde você tem uma família afundada na idolatria. Eu vou separar você, para a partir de você começar um povo que vai me adorar, me honrar e mostrar para todas as nações quem é o único Deus. Não foi assim com ninguém. Com Moisés também não foi fácil. Chamar Moisés da corte do Egito
para assumir um povo que era escravo, para lidar com esse povo, um povo difícil, fazê-los caminhar pelo deserto, não foi tarefa fácil. A proposta de Deus também para Moisés não foi: fica tranquilo, Moisés, você não vai precisar ter esforço nenhum, você só precisa esperar que eu vou fazer acontecer. Não foi assim. Apesar do resultado final de todas essas promessas, seja de Deus para Abraão, seja de Deus para Jacó, seja de Deus para Moisés, depender exclusivamente do poder absoluto de Deus, Deus fez com que cada um deles estivesse preparado, demonstrando disposição em cumprir com a vontade de Deus. Então, irmãos, não era de se esperar menos aqui com Josué. Não era. Josué tinha que preparar esse povo e mostrar para eles, por meio da vontade do Senhor, que foi o próprio Senhor que deu essa ordem para Israel, por meio de Josué, mostrar para eles: fiquem atentos. Não comece a pegar a sua cadeira de praia e botar aí e cruzar os braços para esperar o Senhor fazer acontecer, não. O Senhor vai conceder a vitória, mas por meio da demonstração de disposição de vocês, porque a disposição aponta para o preparo. Alguém faz um favor para mim? Desliga esse ventilador. Obrigado, Edson. Deus havia garantido ao povo que daria a terra prometida para eles, mas eles deveriam lutar, eles deveriam se colocar prontos na frente de batalha para isso. O fato de Deus ser soberano sobre tudo e sobre todos não justifica o ócio daqueles que o servem, porque Deus não financia o ócio. Deus não concede bênçãos para quem é ocioso, que cruza os braços e quer simplesmente Deus fazer fazer uma mágica e consertar tudo. Deus não sustenta o ócio. Em uma equipe, pensando na ilustração do início, não existe espaço para atleta indisposto. Atleta que vive distraído com outras coisas, que não se compromete com o propósito e o objetivo do time, não tem espaço no time. Da mesma forma, Deus está mostrando para Israel: estejam atentos, Israel. Prestem atenção, porque Deus não vai fazer mágica se vocês ficarem com o braço cruzado aí, não. Deus está mandando vocês se prepararem, se colocarem à disposição a cumprir com a vontade dEle. Se preparem, então. Meus irmãos, essa disposição, essa chamada a demonstrar disposição da parte de Israel não era uma novidade. Porque o povo já tinha sido chamado por Moisés para se colocarem prontamente a assumir e conquistar a terra prometida. Quando Moisés chamou os espias, cada um representando a tribo, e enviou eles para a terra de Canaã, para procurar e observar a terra. Eles fizeram isso durante 40 dias. E quando eles voltam para dar o relatório, os 10 dos 12 espias não confiavam na vontade do Senhor. Não confiavam no poder do Senhor de conquistar aquela terra para eles. E eles dão um testemunho negativo de que eles não teriam como assumir aquela terra. E o povo, diante disso, ao invés de repelir essa ideia dos 10 espias, não, eles abraçaram e começaram a chorar de tristeza. É impossível que a gente entre na terra, é impossível a gente conquistar a terra. Eles não estavam dispostos a cumprir com a vontade de Deus.
Nesse momento aqui, Josué está diante do povo, quase que como num déjà vu, mostrando e chamando o povo: se disponham a cumprir com a vontade de Deus. Descruzem os braços. Parem de achar que a conquista da terra vai ser molezinha e que a gente não vai precisar fazer nada. Confiem no Senhor. Demonstrem disposição em confiar no Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós agimos com indisposição para cumprir com a vontade de Deus? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Sabemos que a vontade do Senhor é boa, agradável, perfeita. Nós falamos esses versículos de cor, mas muitas vezes continuamos a agir. Eu não consigo lutar com esse pecado. Eu já desisti. Eu não sei se consigo arrumar mais tempo para me dedicar a Deus, para dedicar mais para o meu devocional, para me dedicar mais por oração. Eu não sei se eu consigo me organizar para isso. Sabemos que Deus espera isso de nós. Sabemos que Deus nos capacitou para darmos isso a Ele. Mas na hora de colocarmos em prática na nossa vida, viemos com um monte de desculpas. Começamos a fazer que nem Israel diante da chamada de Moisés. E choramos. Isso que não dá. É pesado demais para mim. Meus irmãos, a vida com Deus nunca foi uma proposta de vida mansa e boa, assim, de poder cruzar os braços e simplesmente Deus fazer as coisas acontecerem na nossa vida. A vida com Deus sempre foi uma proposta de batalha constante contra o pecado, contra o mundo e contra tudo aquilo que vai contra Deus. Jesus não foi diferente quando falou para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. O mundo não vai ser molezinha para vocês, não. Não pensem que porque vocês andaram comigo durante esse período, agora todo mundo vai receber vocês de braço aberto, não. Vocês vão ter que botar a mão no arado. Vocês têm que estar dispostos para cumprir com esse chamado. Vocês têm que estar com disposição suficiente para demonstrarem que vocês são servos de Deus. Vocês vão ter aflições. Mas foi só isso que Jesus falou para os seus discípulos? Qual é a continuação do versículo? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo vem contra vocês, acreditem, ele veio antes de tudo contra mim. Mas ele não me venceu. Jesus faz essa declaração para os seus discípulos, mas isso se representa em toda a vida. Desde o período do início das eras com Adão até hoje, nunca foi uma proposta de moleza. Precisa estar preparado. E uma das atitudes que demonstram que nós estamos preparados é disposição. Disposição em servir a Deus. Disposição em cumprir com a palavra. Disposição em lidar com os nossos pecados. Para que Deus assim seja glorificado. Para estar preparado é necessário disposição. Não tem outro caminho, irmãos. Além de estarmos e demonstrarmos disposição, como uma das evidências que estamos preparados para servir a Deus, uma outra coisa que eu enxergo no texto, uma outra atitude que eu consigo enxergar nesse texto, para que também possamos demonstrar na nossa vida, é a união.
E essa atitude representa mais em nós como um grupo, igreja, como corpo de Cristo, do que necessariamente individualmente. Mas união. Nos versículos 12 a 15, Josué, ele aponta para a necessidade de 2,5 tribos de Israel, que já haviam recebido aquilo que fazia parte da promessa de Deus. Josué chama eles à batalha. Eles já estavam com a terra. Deus havia prometido a parte leste do Jordão. Antes deles entrarem na terra de Canaã, ele já havia separado aquela terra para a tribo de Rubens, Gade e metade da tribo de Manassés. Eles estavam com aquilo na mão. Eles não precisariam necessariamente, numa visão exclusivamente humana, não na perspectiva de Deus. Na visão de um ser humano normal, eles poderiam pensar: poxa, mas para que eu vou lutar? Para que eu vou correr o risco de morrer numa batalha se eu já recebi aquilo que Deus me prometeu? Mas Josué chama esse povo a cumprir com aquilo que eles haviam acertado diante de Deus. É claro que esse texto ele não está se referindo à igreja, irmãos. Quero deixar bem claro isso. Israel não é igreja. Israel é Israel. E agora, depois de Cristo Jesus, se instituiu um novo tempo, uma nova dispensação, onde a igreja é o povo de Deus. Mas aqui nós podemos tirar princípios. Josué estava motivando esses homens a promoverem a união. Nesse momento tão importante de conquista, era necessário que a nação de Israel estivesse completamente unida para que pudessem marchar como um só, como o povo de Deus, como até então havia percorrido todo esse percurso até estarem em frente ao Jordão, de frente para a terra de Canaã. Eles andaram juntos e a vontade de Deus foi sempre essa. Quando Deus concedeu, por meio de Moisés, a terra do lado leste do Jordão, Deus ordenou para essas tribos, falando que o trato ali entre eles, a aliança, o pacto feito entre eles, seria que eles, mesmo tendo a terra do lado de cá da terra de Canaã, eles deveriam marchar juntamente com seus irmãos. Sendo assim, eles precisavam demonstrar essa união, que é baseada num propósito comum de honrar a Deus. Israel não estava tomando posse da terra de Canaã para se fazer uma nação conquistadora. Israel não estava entrando em Canaã com o objetivo de conquistar a terra para se tornar uma hegemonia, uma potência bélica daquele tempo. Israel estava entrando em Canaã como prova viva de que o Senhor é Deus. A possessão e a conquista da terra apontavam não para a força da nação de Israel, mas apontavam sim para a glória de Deus em cumprir com a sua aliança com o seu povo. Diante disso, a atitude de alguém que está preparado para honrar a Deus e glorificar a Deus dessa maneira é demonstrada pela união. Então Josué chama o povo a marchar junto, para que assim eles pudessem conquistar a terra. E nessa marcha de conquista da nação de Israel, não poderia faltar nenhuma tribo. Como a gente falou, ainda que a vitória dependesse da mão poderosa do Senhor, a união do seu povo demonstrariam que eles estavam preparados espiritualmente. Algo que não aconteceu no passado com Moisés.
A nação de Israel não estava preparada. Ela não estava disposta, nem unida, para marchar diante da terra e começar a conquistar. Naquele momento, Deus disciplinou a Israel. E quando a gente olha para o texto, Deus fala claramente para Israel: por causa da incapacidade de vocês de confiar em mim, a disciplina de vocês vai ser andar 40 anos, até que toda essa geração incrédula morra como punição pela sua falta de confiança. E somente depois desses 40 anos, que representam um ano por cada dia que os espias estavam na terra do Egito, na terra de Canaã, vocês vão esperar, vão ser preparados por mim, para que na próxima vez vocês estejam dispostos e unidos para caminharem para a conquista da terra. Então Josué é muito claro: estejam unidos. Rúben, Gade, metade da tribo de Manassés, vocês não terão vida fácil também não. Vocês marcharão e marcharão à frente dos seus irmãos, até que eles estejam na terra em que o Senhor prometeu, até que eles possam descansar, assim como vocês podem descansar na terra de vocês, até que esse momento chegue. Vocês marcharão juntos, unidos, porque o propósito de vocês em conquistar a terra é de glorificar a Deus, de evidenciar que não existe outro Deus, de mostrar para todos os povos que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus sobre todos. Ele tem o poder de dar e de tirar. É dele que vem a força. É dele que vem a vitória. E vocês não podem se esquecer disso. Como eu falei antes, meus irmãos, uma equipe precisa ter cada um dos seus indivíduos bem preparados, para que esse preparo seja evidenciado coletivamente também. E isso se aplica na nossa vida como igreja, no sentido de que não adianta simplesmente eu, como cristão, eu buscar a palavra para mim e me alimentar dela e crescer espiritualmente na minha perspectiva, se eu não consigo olhar para o meu irmão que está tendo dificuldade nesse momento e ir até ele e ajudar ele nesse momento de preparo também. Não adianta. Não adianta eu simplesmente chegar na igreja e participar de um culto simplesmente como um ritual, se eu não me preocupo genuinamente com a vida dos meus irmãos e com o crescimento que eles têm apresentado. Precisamos estar atentos, irmãos. Não para fazer fofoca, não para alimentar discórdia, não para simplesmente cuidar da vida dos nossos irmãos, mas um cuidado interessado. E interessado na edificação, no crescimento do nosso irmão. Para quando ele estiver com dificuldade, em pecado, eu possa auxiliá-lo. Para quando ele estiver com problemas em pôr em prática algumas atitudes necessárias na vida dele como crente, eu possa estimulá-lo. Para que eu possa encorajá-lo na sua caminhada. Para que nós, como um todo, possamos honrar a Deus. Paulo fala para a igreja de Corinto: meus irmãos, não tem por que o pé ficar se perguntando por que ele é pé e não mão. Não tem por que o olho olhar para a boca e ficar querendo ser boca, se cada um tem uma função. Mas olha só, prestem atenção, o corpo funciona quando todos cumprem com a sua função. Então o corpo ele cumpre com a sua função quando cada um dos membros, quando cada parte individual está bem.
O corpo sofre quando o pé está ruim. O corpo sofre. Não é só o pé que vai sentir a dor, não. O corpo todo sente a dor e sente o impacto de um pé dolorido. Da mesma forma, a mão. Se a mão se machucar, todo o corpo é prejudicado. Nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que nos preocupar com a união desse corpo, porque é de total interesse de todos os indivíduos. Eu me preocupo com a sua vida, assim como você se preocupa com a minha vida, não porque queremos um ao outro cobrar de maneira legalista uns aos outros, mas porque eu quero que o pé faça o melhor trabalho como pé. Assim como eu, sendo mão, eu vou me empenhar para fazer um melhor trabalho como mão. Porque eu sei quando eu exerço a minha função, quando eu cumpro com a minha função e objetivo e desejo que os outros membros do corpo cumpram também, eu sei que o corpo é beneficiado e Deus é glorificado. Josué está ensinando para a nação de Israel a importância dessa união entre as tribos para a possessão da terra, mostrando para eles que ali se tratava muito mais do que Israel simplesmente. Se tratava de Deus ser glorificado. Se tratava de Deus ser evidenciado e demonstrado para as nações cananitas e todas as nações ao redor, de que o fato de Israel marchar unido é único e exclusivamente motivado para que Deus seja glorificado. Não tem outro motivo. Diante disso, então, irmãos, tendo essa perspectiva em mente, da importância do preparo, para que a gente possa honrar o nosso Deus, a última atitude que eu enxergo nesse texto, e que aponta diretamente para um bom preparo, para que assim possamos honrar a Deus, é a submissão. Nos versículos de 16 a 18, nós vemos ali não a declaração de Josué. Não é Josué falando o que ele esperava da resposta daquele povo. Mas nós vemos a declaração do próprio povo. Josué dá as instruções para eles, relembra a aliança feita com Deus, e diante daquela chamada à prontidão, aquela chamada à união entre eles, o povo responde com submissão. O povo olha para aquilo, a proposta de Josué, que não seria fácil, seria entrar numa terra desconhecida, numa terra onde eles já haviam pensado, só vislumbrado um pouco das nações que haviam ali. Pessoas preparadas, cidades fortificadas, preparo bélico mesmo. As nações cananitas estavam preparadas para a guerra. Se a gente olhar historicamente, as muralhas de Jericó são gigantescas, não somente de altura, mas a sua largura era impossível de cair. Eles se prepararam para se proteger. Diante da chamada de Josué, o povo havia compreendido, por meio da vida de Josué, por meio da vida de Moisés, que se Deus falou, está falado. Agora eles compreendem e respondem com submissão. Ao invés de se rebelarem, ao invés de menosprezarem o poder de Deus, desconfiando que ele não poderia causar ou conceder a conquista da terra, agora a nação de Israel responde por meio da submissão. Os israelitas chegam para Josué nesse momento e falam assim para ele: Josué,
o que você falar, a ordem que você der, nós prontamente obedeceremos. Seja qual for a ordem, seja qual for o direcionamento que você der para nós, como nação de Israel, povo de Deus, nós cumpriremos em cada detalhe específico. Diante das ordens dadas por Josué, o povo responde da melhor maneira possível. Submisso. Primeiramente, porque a resposta do povo vai ao encontro direto da autenticação do ministério de Josué. Eles olham para aquela declaração do próprio Senhor a respeito de Josué e eles falam assim: Josué, o Senhor falou a respeito de você. E se Ele falou, está falado. Nós compreendemos como nação que você é o representante substituto de Moisés, que representa o nosso Deus aqui na terra. Você vai nos direcionar conforme a vontade de Deus, de acordo com a sua obediência, como falado nos versículos anteriores. Obedeça a lei do Senhor, não se desvie dela. Se Josué cumprisse com isso, ele estaria fazendo a vontade do Senhor. E Israel compreende. Nós compreendemos, Josué, que o Senhor te escolheu para isso. E nós vamos obedecer. E essa obediência demonstra a submissão que era necessária para o povo demonstrar que estava preparado para conquistar. O povo estava preparado nesse momento para conquistar a terra. A submissão de Israel ao líder Josué agora, ela é tão extrema que os israelitas falam por si mesmos diante de Josué: Josué, se alguém, por algum momento, em qualquer circunstância, se rebelar contra a sua ordem, a punição para essa pessoa será a morte. Percebem como é forte? Percebem como essa submissão ela é declarada diretamente porque eles compreendiam que era a vontade do Senhor? Israel não estava demonstrando aqui uma submissão burra, cega. Eles compreendiam agora, de fato, que o Senhor estava direcionando eles, como nação, para possuírem a terra prometida. Porque eles estavam preparados para isso. E eles demonstravam essa preparação por meio da sua atitude disposta, pela sua união e pela submissão à vontade soberana desse Deus. E nós vemos que não demorou muito para que essa declaração de Israel se cumprisse. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver a história de Acã. E qual foi a disciplina de Deus para Acã e sua família? Mas não vem ao caso agora. O importante é percebermos que essa submissão era uma submissão declarada por meio de uma consciência de necessidade de obedecer a Deus. Uma consciência de que Deus estava no controle da vida dessa nação. E que apesar de toda o resultado depender da mão poderosa do Senhor, eles, como nação, tinham a responsabilidade de se apresentar diante desse Deus preparados. Meus irmãos, preparação é tudo. Precisamos estar preparados para servirmos o nosso Deus de maneira que honremos e glorifiquemos o nome dele.
Submissão é escolher fazer a vontade de Deus em detrimento da minha própria vontade. E isso implica diretamente em obedecer por completo. E essa obediência, ela é fruto de uma certeza que somente o próprio Deus pode dar a nós em nossas vidas, por meio do reconhecimento de que Ele é um Deus perfeito, soberano. Ele é perfeito, nós não. Ele é puro e santo, nós não. Então qualquer coisa que venha da minha própria vontade, simplesmente vai diretamente de encontro à vontade soberana de Deus. Porque eu não sou capacitado a isso. Mas quando essa capacitação vem por meio de Deus, quando eu sigo os planos de Deus, eu sigo a vontade de Deus, eu entro numa ligação direta, compreendendo que isso vem de Deus e não de mim. É essa a submissão que Deus exige do seu povo, lá de frente para a terra de Canaã, mas que exige também do seu povo hoje, como evidência de preparo. Precisamos ser submissos à vontade de Deus. Não adianta simplesmente sabermos qual é a vontade de Deus. Muitas pessoas sabem qual é a vontade de Deus, mas não vivem a vontade de Deus em suas vidas. Isso não é submissão. Saber qual é a vontade de Deus não representa submissão na minha e na sua vida. Cumprir com a vontade de Deus representa submissão. Representa reconhecimento de que tudo isso vem da parte de Deus. Reconhecimento de que eu não sou capacitado para escolher algo que glorifique a Ele, mas se eu seguir a vontade dEle, eu o glorificarei. Isso influencia em todas as áreas da nossa vida. Ser submisso a Deus vai mudar a forma como eu e você tratamos a nossa esposa ou o nosso esposo. Submissão a Deus vai impactar na forma como eu me relaciono com os meus amigos, com namorada, namorado, noivo, noiva. Submissão a Deus vai representar diretamente em atitudes práticas no meu dia a dia com os meus pais, com os meus filhos. Submissão a Deus influencia toda a nossa vida. Diante dessa realidade, irmãos, da necessidade de apresentar diante de Deus essas atitudes, de estarmos dispostos a colocar a mão na massa, estarmos dispostos a fazer cumprir com a vontade de Deus, de estarmos unidos como corpo e de estarmos submissos à vontade de Deus. A última declaração que encerra esse capítulo é uma relembrança de algo que já foi falado anteriormente. Não somente para Josué, mas para o povo, e não somente por Josué e pelo Senhor, mas também por Moisés. Mas agora o povo fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Cumpra com o seu preparo. Obedeça a Deus. Se disponha a fazer a vontade de Deus. Se disponha a estar em união. Se disponha a estar submisso à vontade desse Deus soberano. E assim, nós honraremos a Deus. Assim, nós glorificaremos a Deus. A nação de Israel estava prestes a tomar posse da terra prometida. A nossa realidade hoje é completamente diferente. Nós não estamos diante do Rio Jordão. Nós não temos que tomar posse da terra prometida. Mas certamente
precisamos apresentar o preparo devido para que assim Deus seja honrado por meio das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar a Deus, agradecendo por esse tempo, pela palavra, e pedindo a Ele que Ele nos ajude a colocar isso em prática nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que nos confronta com a verdade, que nos mostra o Teu direcionamento e aquilo que é a Tua vontade soberana sobre nossas vidas. Deus, diante dessa realidade, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática, Deus. Senhor, eu não sei se alguém aqui na igreja, nesse momento, que ainda não confessou o Senhor como Salvador da sua vida. Mas eu quero dizer para essa pessoa que se ela entendeu que o Senhor exige esse preparo, essa atitude de estar disposto, unido com o teu corpo, submisso à tua palavra, que o Senhor está ministrando ao coração dela. Que por meio dessa palavra o Senhor está confrontando ela com a verdade. E Pai, eu te peço então por ela, para que o Senhor continue fazer crescer essa compreensão. Deus, para aqueles que já compreendem, já confessam a Ti como Senhor das suas vidas, para esses nós pedimos, Deus, que o Senhor os capacite a cumprir com essas atitudes, para que assim possamos estar preparados diante de Ti, Senhor, para que dessa maneira possamos honrar o Teu santo nome, por meio de vidas que demonstram um preparo espiritual invejável. Um preparo que vem por meio de muito esforço, sim, mas por total capacitação da Tua parte. Deus, não há nada que possamos fazer por nós mesmos que possa honrar a Ti, mas sabemos que se fizermos de acordo com a Tua capacitação, de acordo com aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas, certamente iremos honrar a Ti, Deus. Por isso te pedimos, nos ajuda a fazer isso. A nossa oração, Pai, é que o Senhor nos capacite para que dessa maneira possamos honrar o Teu nome, para que as pessoas possam ver nas nossas vidas a Tua graça, o Teu poder, o Teu cuidado, a Tua misericórdia, porque sem nada disso nós estaríamos perdidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor vai capacitar a cada um de nós a cumprir com aquilo que nós estamos aprendendo. Deus, nos leva em segurança para casa, nos dá uma boa semana, e naquilo que tivermos a oportunidade de evidenciar esse preparo, que o Senhor nos dê a percepção para demonstrarmos esse preparo espiritual que vem de Ti e que é para a honra e glória do Teu nome. Senhor, essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Tenha o seu tempo de oração silenciosa. Eu estarei à porta para cumprimentá-los.